Fala pessoal, eu sou em casa, estou aqui em casa hoje para continuar com vocês o projeto Frontbox. Nessa quarta parte nós iremos construir a seção planos. Então, sem mais delongas, bora codar um cadinho. Então pessoal, como sempre eu já estou aqui com o meu VS Code aberto. A coisa que falta é eu ativar o meu live server vindo aqui em Go Live. Só lembrando que o Live Server a gente instalou ele no VS Code na primeira aula. Veio aqui em extensão, nesse botão aqui, e instalou Live Server, certo? Eu vim aqui em Go Live, ele já vai abrir aqui para mim o Live Server. Agora vamos começar a digitar aqui a estrutura da nossa seção planos. Eu vim aqui, ó, Section. E aqui eu já vou colocar planos, e sempre aqui eu não posso esquecer do ID planos. Aqui dentro eu vou ter o título, né? Section, título, planos, e aqui eu vou ter agora uma outra div. Essa div aqui, ela vai ser o container, né? Planos C. Planos C. Aqui dentro eu vou ter três divs, que serão três blocos plano. Então, class plano. Dentro de cada bloco eu tenho um plano título, aqui nesse caso vai ser o básico. Eu tenho também um preço, se você vir aqui, ó, deixa eu salvar aqui, ele já está te mostrando aqui, ó, básico, isso aqui, básico, plano, preço. Aqui eu vou colocar essa tag aqui para eu poder mostrar o R-cifrão sobrescrito, R$25 o preço desse plano. Aqui eu vou utilizar um divisor, só que ele não vai ser rosa e desse tamanho aqui. Na verdade ele vai até ser rosa, mas ele não vai ser desse tamanho. Então eu vou diferenciar ele, eu vou colocar ele como plano divisor. E dentro desse bloco aqui, ó, lembrando que a gente está utilizando bem o bloco elemento modificador. Você tem aqui um plano, elemento, 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 e eu vou ter um bloco dentro de outro bloco. Então, eu vou colocar aqui o L class plano lista, li class. Aqui eu vou ter o plano lista item, e aí a primeira coisa que essa pessoa vai ter é um mês de acesso ilimitado. Aqui eu vou colocar, vou colocar aqui outro li com plano lista item também. E aqui eu já vou fornecer para a pessoa acesso a todos os cursos. E além disso eu vou colocar aqui um outro li, que é o plano lista item também. E a pessoa vai ter um certificado de conclusão. Aqui eu esqueci de colocar plano lista. Ok, se eu salvar aqui, ele já vai me mostrar essas informações aqui embaixo, ó, como vocês podem ver. Além disso, eu ainda vou colocar aqui um botão,
Esse botão vai ser a tag A. Aqui eu vou colocar uma cerquilha, né? Porque a gente não vai fazer esse botão funcionar. Class plano traço btn, plano btn, né? Comprar. E aqui eu vou colocar o texto comprar. Lembrando que o botão ele pertence ao bloco plano. O que a gente criou aqui, ó. Você não pode colocar ele dentro de plano lista. Cuidado com isso. Feito isso, você vai perceber que assim, no nosso projeto final, nós temos 3 planos, básico, premium e ultra. Só que a estrutura é a mesma, é essa mesma estrutura que você acabou de criar aqui. Então, para que a gente não tenha que digitar o mesmo código as 2 vezes, você pode vir aqui, ó, textos.html, você tem essa área que é o planos, você pode copiar aqui, Ctrl C, voltando aqui você vai selecionar só esse código aqui, ó, plano, você vai selecionar ele, cuidado para você não selecionar planos-C. Você vai selecionar aqui esse plano, indo aqui de class plano, até o comentário aqui, ó, mostrando que essa div aqui, essa tag fechando aqui faz referência a essa tag. Você vai dar um Ctrl V, ele vai colar aqui os 3 planos, dando Ctrl S, você já tem aqui, ó, o código, a estrutura, né, dos 3 planos. Agora a gente precisa estilizar esses planos. Você vai vir aqui no nosso arquivo styles.css, eu vou fechar esse texto.html porque a gente não precisa mais dele. Eu já estou aqui na área correta, né? Lembrando aqui que eu separei o CSS em áreas. Você tem aqui um pequeno sumário aqui, né? Então vou vir aqui na área 6 aqui, para a gente criar a seção planos. Eu vou começar essa seção criando o código que vai alterar a cor de fundo aqui dessa seção. Então vou colocar planos, né? Background color. E eu vou usar a variável aqui que faz referência à cor rosa claro. Lembrando que essas variáveis aqui a gente definiu lá na primeira aula, aqui, ó. Estão todas definidas aqui em cima. Voltando aqui. Agora eu vou centralizar o nosso container. A primeira coisa que eu vou fazer é definir a largura como 960 pixels. Quando eu salvar aqui, você vai ver que ele está com 960 pixels, mas ele não está centralizado. Como que a gente centraliza? Margem 0 alto. Quando salvei, já está centralizado. Coisa agora que a gente precisa fazer é definir plano C como um flex container. Eu já vou colocar aqui o flex wrap para permitir que os elementos quebrem, que os flex items eles quebrem um debaixo do outro. E vou centralizar os flex items usando o justify content. Eu estou centralizando os flex items dentro do flex container, né? Flex container aqui no caso é o planos-C. Os flex items são os meus 3 planos aqui, ó. Se eu fechar aqui, ó, ficar mais visível para você, ó. Plano C é o meu container, né? Dentro dele eu tenho 3 planos, ok? Então agora, feito isso, eu vou começar a estilizar os planos, né? De novo, como eu falei antes, os planos eles têm a mesma estrutura: título, preço, divisor, lista e o botão comprar. Se for ver aqui, ó, título, preço, divisor, lista, ou seja, quando eu estilizar um elemento, como esse elemento ele já vai estar em todos os outros blocos, esses elementos eles vão ser estilizados todos ao mesmo tempo. Com você utilizando bem, você pode, por exemplo, simplesmente pegar esse bloco aqui e reaproveitar ele em outro projeto seu. Porque você
pode vir aqui e utilizar plano, underline, underline, título. Você pode pegar esse bloco aqui, copiar a regra CSS que faz referência e utilizar em outro projeto seu sem nenhum problema, certo? Isso é uma das vantagens também do BEM. Então vou vir aqui, ó, eu vou colocar primeiro plano, porque se você for olhar aqui, eles ainda não estão lado a lado, né? Eu posso vir aqui, ó, plano with 290 pixels. No momento que eu faço isso, ó lá, eles já ficam lado a lado. A próxima coisa que eu vou fazer agora é margem 10 pixels. Aqui eu estou definindo que ele tenha 10 pixels de margem superior e inferior e 10 pixels também à esquerda e à direita. E agora eu vou colocar também uma borda em cada plano. Borda de 2 pixels, solid, e a cor dessa borda vai ser verde claro. Dei Ctrl S aqui, você vai ver aqui, ó, ele já está dando aí a cara do nosso elemento, do nosso bloco, desculpa. Ok, agora eu vou começar a estilizar os elementos internos aí do meu bloco plano. Então eu vou começar pelo título. Plano, título. Primeiro pelo tamanho da fonte. Vou definir ela como 3 rank. Opa, esqueci de mais um underline aqui. Por que 3 rank? O que significa esse 3 rank? Um rank, ele equivale a 16 pixels, certo? Então se um rank equivale a 16 pixels, 3 rank equivale a 3 vezes 16 pixels, que é igual a 48 pixels. O que é esses 16 pixels? 16 pixels é o tamanho padrão da fonte nos navegadores. Se esse tamanho não for alterado, o tamanho padrão vai ser 16 pixels, ok? Então eu vou vir aqui e vou colocar 3 rank, eu vou colocar essa fonte como negrito, ok? E eu vou alinhar ao centro e eu vou definir a margem aqui superior e inferior como 10 pixels e a da esquerda e da direita como alto. Agora eu vou estilizar o preço. Vou vir aqui e vou colocar plano preço, tamanho dessa fonte também vai ser 3 rank, display block, vou alinhar também ao centro e também vou colocar como negrito. Agora eu vou estilizar só esse símbolo aqui de R cifrão. Como a gente tinha feito antes aqui, ele está dentro dessa tag sup. Eu vou vir aqui e vou colocar para ela plano preço sup, que é um elemento pequeno, position relative, porque aí eu consigo alterar a posição. Vou definir o font size aqui como 1.5 rank, que aí ela fica menor aqui, só que eu não quero ela embaixo, eu quero esse símbolo um pouco mais para cima. Como que eu vou fazer isso? Vou colocar top menos 20 pixels. Você vê que ele subiu um pouco. Coloca mais 20 pixels, ele desce. Menos 20 pixels, ele sobe. Agora eu vou alterar esse visor aqui. Lembrando que o 0 aqui seria a posição padrão dele, entendeu? Por isso que se você aumenta aqui ele vai descendo, se você diminui
ele vai subindo, né? Porque o 0 é a posição inicial. Opa, aí não, menos 20 pixels. Feito isso, agora eu vou vir aqui e vou estilizar o divisor. Esse divisor, eu vou colocar ele Color Green Light, né? Verde claro, com uma largura de 20 pixels, e eu vou colocar uma margem superior e inferior de 5 pixels, e da esquerda e da direita como alto. Agora a gente vai estilizar essa lista. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou trabalhar agora dentro desse bloco aqui, ó, plano, traço, lista. Vou vir aqui, ó, plano, traço, lista, max width 195 pixels. Vou colocar com uma margem de 0 alto, centralizar ela. E agora eu vou trabalhar em cima dos itens. Plano, item. Eu vou colocar a margem como 10 pixels, superior e inferior, e as laterais como 0, para que esses itens eles fiquem separados, né? Pode ver que antes eles estavam grudados um no outro. Aqui, ó. Coloquei essa margem e eu vou colocar eles como itálico, certo? Agora eu vou colocar os dots aqui, ó, os marcadores, né? Você tem várias formas de fazer isso. Eu vou fazer uma das formas aqui trabalhando com o before, que é um pseudo-elemento, mas você tem outras formas também de você chegar nesse mesmo resultado, né? Vou utilizar aqui before, que ele é um pseudo-elemento do CSS. O que é esse pseudo-elemento? Os pseudo-elementos, eles permitem que você insira conteúdo em uma página sem a necessidade que eles estejam no documento HTML. Embora o resultado final ele não esteja realmente no DOM, ele aparece na página como se tivesse. Ou seja, por mais que aqui no nosso HTML esse elemento ele não exista, aqui visualmente aqui ele aparece. Nesse caso aqui, nesse tutorial, a gente está trabalhando com o pseudo-elemento before. Isso significa que a gente quer que um pseudo-elemento, que um elemento ele apareça antes do conteúdo do item da lista. Por quê? Você tem o before, mas você também tem o after. Você quer que ele apareça depois do elemento da lista. Eu vou vir aqui, ó. Para que ele apareça, eu preciso que ele tenha essa propriedade content definida. Eu vou vir aqui e eu vou colocar display block width 5 pixels, age 5 pixels. E agora eu vou colocar uma cor nesse pseudo-elemento. Vou colocar aqui Color Green Light. Você vai ver que ele já apareceu aqui, só que ele apareceu como um quadrado. Eu não quero que ele seja um quadrado, eu quero ele como um círculo. Então eu vou colocar o Border Radius como 5 pixels. E eu vou separar o pseudo-elemento do texto. Então eu vou colocar aqui uma margem direita também com 5 pixels, para que ele fique um pouco afastado. Ok? Mas só que aí, se você for olhar, ainda tem um problema. Qual que é o problema? O pseudo-elemento está aparecendo, parece que em cima do conteúdo, né? Em cima desse texto. Não é esse o resultado que a gente quer que ele apareça do lado. Como que a gente vai resolver esse problema? Eu vou vir aqui no item e eu vou definir o item como um flex container. No momento que eu fizer isso, ó, ele já ficou
lado a lado. Porém, você vai ver aqui que ele não está bem posicionado. A posição dele aqui está meio estranha. Então eu vou resolver isso usando Align Items, Center, que aí eu vou centralizar verticalmente os Flex Items. No momento que eu faço isso, olha lá, eu já tenho aqui os elementos centralizados, né? Você pode ver que o marcador ele já fica aqui bem no centro aqui do meu texto. Agora a gente precisa customizar o botão comprar. Então vamos lá, opa, vou vir aqui, vou criar essa regra plano -btn comprar. Por que eu estou colocando esse nome aqui? Porque aqui no HTML, ó, eu disse que a classe desse link é plano btn comprar. Ou seja, que btn comprar é um elemento do bloco plano. Eu vou vir aqui e vou começar definindo como display block. Se você quiser entender melhor o que é o display block, o que é inline, o que é inline block, eu recomendo que você me siga no Instagram. Você entra lá no meu Instagram, que é emcasadev, o link está aí na descrição, e lá eu tenho uma postagem explicando detalhadamente a diferença entre inline, inline block e block. Eu recomendo que você dê uma lida nessa postagem, você vai encontrar lá no feed lá, sem muita dificuldade. Vou vir aqui, eu vou definir um max width como 180 pixels, font size como 2 rem. Você vai ver que o nosso botão já está começando a ficar estilizado. Vou colocar ele como negrito, né? Vou alterar aqui a margem dele, como margem superior e inferior como 15 pixels. Se eu parar só aqui, ó, ele não fica centralizado. Então, vou colocar um alto aqui para ele ficar centralizado. Além disso, eu vou colocar um padding, que é 10 pixels. Vou centralizar o texto dentro do botão. Eu vou definir que todo o texto do botão ele deve sempre estar em caixa alta, né? Porque você vê aqui que eu digitei dessa forma aqui, mas quando eu der um Ctrl S, olha lá, ele já fica todo em letra maiúscula. E para finalizar, eu vou adicionar uma borda nesse botão. Eu vou colocar ela verde claro. Ok, muito bom. A gente ainda tem um problema para poder resolver. Se você olhar no projeto final, o último card aqui, ó, o último plano, que é o Ultra, ele está destacado dos demais. Precisa fazer isso no nosso projeto. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar uma pseudoclasse que chama lastChild, que ela seleciona o último filho do seu pai. No caso aqui, ó, o último filho do planos-C é o plano Ultra. Então a gente vai vir aqui, ó, estou falando aqui que eu vou querer o último plano Ultra, né? E a primeira coisa que eu vou fazer é mudar a cor desse último plano Ultra para verde claro. Se você vier aqui, ó, você vai ver que ele já mudou de cor. Só que não é só isso. Eu também quero que o último plano Ultra, e aí eu vou pegar tanto o plano Ultra como um todo aqui, como também o botão comprar, eu quero que eles tenham a cor rosa. Rosa escuro aqui no caso. Você vai ver aqui, ó, que a borda está rosa escuro. Então eu vou vir aqui e vou falar que eu quero que o plano, e dentro desse plano, eu tenho lá dentro o btn comprar, e eu quero que os dois
tenham a borda rosa. Rosa escuro, no caso. Eu vim aqui, ó. Opa. Ah, tá. Aqui, ó, traço. Ok. Agora eu já tenho tanto o plano, que é aqui, ó, quanto o botão comprar, que é essa parte aqui, ó, e os dois tenham a borda verde escuro, ok? Além disso, eu também preciso que o marcador e o divisor também fiquem rosa. Então eu vou vir aqui, ó, plano, last child, opa, eu vou colocar aqui plano, traço, lista, item, before, vou colocar aqui plano, last child, plano, divisor, quero que todos eles tenham cor rosa escuro. Com isso eu vou ter que o último plano ele tem as cores invertidas do primeiro e do segundo plano, ok? Agora, voltando aqui, eu ainda tenho mais dois problemas para resolver. O primeiro deles é que quando exibido em telas menores, o nosso site ele exibe os planos do mais básico para o mais completo. Isso faz sentido em telas grandes, porém em telas menores é mais interessante que o plano Ultra seja exibido primeiro. Para atingir esse objetivo, o que a gente vai fazer? Ó, deixa eu mostrar um exemplo aqui do que eu estou querendo dizer. Se você for olhar aqui o projeto final, você tem básico, premium, ultra. Quando você diminui, você tem ultra, premium e básico. Só que o projeto que a gente está criando aqui, ó, ele não fica dessa maneira. Ele tem básico, premium e ultra, ok? Vamos resolver isso agora. Como que a gente vai resolver isso? A gente vai utilizar uma Media Query. Você vai vir aqui e você vai digitar Media Max Width 800 pixels e aqui dentro, né, o que a gente está dizendo aqui? Que a gente quer que todas as regras que a gente digitar aqui dentro elas sejam executadas em telas até 80 pixels de largura. Ou seja, você passou de 80 pixels de largura, essas regras elas não vão ter mais efeito. As regras que a gente vai adicionar aqui são duas regras que vão alterar a ordem dos filhos do container plano C. A primeira é plano PHN child 3, porque esse 3 aqui ele vai pegar o ultra, né, que é o terceiro filho. Eu estou dizendo que eu quero que ele tenha a ordem -2. Ele já ficou no topo aqui, só que você está vendo que ele está ultra, básico e premium. Como que eu vou resolver isso? Eu preciso alterar também a ordem do premium. Então, eu vou vir aqui, ó, premium nth child 2. Por que 2 aqui, ó? Você deve estar pensando, ah, mas se você colocar 2, ele vai pegar o básico. Não, porque ele vai aqui se guiar pelo HTML. Então, HTML, o 1 é o básico, o 2 é o premium e o 3 é o ultra. Então, esse 2 aqui, ó, ele está se orientando pelo HTML e não pelo que você está vendo aqui. Eu vou dizer que a ordem dele aqui é -1. Agora você vai ver que já tem ultra, premium e básico. Por que eu coloquei -1 e -2 aqui? Porque por padrão, esses elementos eles são ordenados na ordem que você está colocando aqui, ó. Partindo do 0, você vai ter o básico no 0, o premium no 1 e o ultra no 2. Só que como eu quero que esses elementos eles apareçam
Antes, eu preciso colocar valor negativo. Vou colocar aqui para vocês, ó. O básico tem a ordem 0, o Premium 1 e o Ultra 2. Todos eles são filhos de plano C. Então aqui, ó, esse aqui é 0, básico, Premium 1, Ultra 2. Se você criar um outro plano aqui, esse plano já vai ser o 3. Quando eu vim aqui e alterei eles para -1 e -2, o resultado que você tem é esse daqui, ó. Por quê? Porque os números negativos eles vão andando ali à esquerda. Eles ficam à esquerda do 0, né? Então, quando eu coloquei o -2 aqui, eu disse que eu quero que ele venha primeiro. O -1 ele fica ali no meio e o 0 ele vem por último, ok? De novo aqui, ó, diferença 0, 1, 2. Quando eu vim com o código e alterei a ordem, ele ficou -2, -1, 0. Só lembrando que esse código que a gente digitou, ele vale para telas até 800 pixels. Se você vier aqui e for aumentando, olha lá, e aqui, ó, ele já voltou para o normal, básico, Premium, Ultra. Quando ele chegou aqui, ó, já mudou para Premium, Ultra, Premium básico. Se você der um F12 aqui, deixa eu operar isso aqui para baixo. Perceba que aqui em cima aqui ele te mostra a largura. Então vou vir aqui, ó lá. Quando ele passou de 800, ele já ficou básico, Premium e Ultra. Eu tô descendo aqui, ó, 801, básico, Premium e Ultra, que é o normal. Como eu disse aqui, ó, até 800 pixels, esses códigos aqui, ó, eles são executados. Passou de 800 pixels, isso aqui não acontece. Então na hora que eu chegar aqui, ó, se eu diminuir, olha lá, 799 que tinha aparecido ali, ó. Olha lá, 800 aqui, Ultra, Premium e básico. Espero que tenha ficado claro. A gente ainda tem um último problema para poder resolver. Se você olhar aqui bem aqui para o nosso código, você vai ver que a ordem tá esquisito, tá vendo? Eles estão ordenados aqui, eles são posicionados, na verdade, pelo topo. E isso aqui visualmente não está agradável, né? Até no resultado final aqui, ó, você tem eles ordenados aqui de acordo com a base, né? Você pode ver aqui, fica claro que a diferença de tamanho, qual que é o elemento, qual que é o plano mais interessante. A gente precisa criar esse efeito aqui. Como que a gente cria esse efeito? Com o Align Items. Como que a gente vai fazer isso? Vou vir aqui, ó, lá no meu Flex Container, plano C, que eu vou dizer que eu quero que todos os Flex Items, né, ou seja, todos os filhos do meu Flex Container, eles estejam alinhados pela base aqui, Flex End. Olha lá, já chegou no resultado. Uma última coisa que nós não fizemos foi vir aqui, ó, temos aqui a seção planos, eu estou no index.html, nós não colocamos o HR aqui embaixo. Na hora que eu colocar esse HR, para ele aparecer o divisor aqui. Então, com isso, nós finalizamos mais uma sessão aí do nosso site. Na próxima semana, a gente vai trabalhar na seção vantagens aqui, ó. Mais uma vez, fica aí o meu convite, o meu desafio, para que você tente criar essa sessão por conta própria. Caso você consiga, esteja aqui semana que vem para poder ver como que eu resolvi, como que eu solucionei essa sessão. Caso você não consiga, também vem aqui para você poder aprender aqui junto com a gente. Então é isso, pessoal. Se inscrevam aí para você não perder os próximos vídeos. Deixa seu like aí, comenta o que vocês estão achando. Se você tiver alguma dúvida também pode comentar aqui embaixo, sinta-se à vontade. Não se esqueça, lá no Instagram a gente tem desafios diários, a gente tem o quiz diário, desculpa, a gente tem desafios todo final de semana. Então é isso, tudo de melhor, se cuidem
Tamo junto.